Olá, pessoal! Boa tarde, tarde de domingo. Começando agora a live sobre doces, né? Como vencer aí essa vontade maior de comer doce, o que está envolvido nessa vontade de comer doce, como é que a gente faz para dominar a vontade do doce. Afinal de contas, é uma coisa que acomete a maioria de nós, todo mundo que eu conheço, a maioria, grande parte, tem preferência por doces. Então é uma coisa que a gente ama, né? É um sabor que nos traz um prazer enorme. Então não é fácil, muitas vezes, abrir mão do doce por determinado motivo, seja ele emagrecimento, seja ele saúde. Afinal de contas, doce demais não é saudável, não é legal. Gera um monte de consequências para o nosso corpo, mesmo para quem tá magro. Eu tenho essa questão muito nítida nas pessoas que me conhecem, que estão à minha volta, né? Muitas vezes eu escuto isso. Ah, fulano pode comer doce, afinal de contas ele é magro. Não, gente. O fato da pessoa ser magra não quer dizer que está liberado o consumo de doce para essa pessoa, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que repensar na nossa cabeça. O doce em excesso não faz bem para ninguém, nem para o magro, nem para uma criança que não tenha nenhuma questão de saúde ou de engordar, emagrecer, nada. A gente precisa ter equilíbrio para tudo, mesmo não tendo nenhuma questão que seja nítida assim, né? Que a gente olhe e fale, ah, não, ela tá gordinha, ela precisa emagrecer, tem que parar de comer doce, então já tem alguma interferência em exames sanguíneos. Então vamos pensar sobre esse assunto, tá? Eu anotei algumas coisas aqui para não esquecer de nada, então de vez em quando eu vou olhar aqui para baixo, tudo bem? Já tem bastante gente aqui. Deixa eu ligar aqui o ventilador também, porque senão a pessoa assa, né? Estou no escritório aqui de casa, fica bem quente. Então vamos lá. Primeiro, eu queria esclarecer para vocês a questão da vontade e da compulsão. Eu até postei um story, no feed hoje falando sobre isso, né? Fiz um post novo falando sobre a questão da compulsão e da vontade. Uma coisa é a pessoa ter uma vontade aumentada, outra coisa é ela ter uma compulsão, ser diagnosticada com transtorno transtorno compulsivo obsessivo, que é o TOC. E aí você tem que analisar se o seu caso se enquadra num caso de compulsão ou é apenas uma vontade mais aumentada, tá? Então olha lá meu post que eu dei várias informações sobre isso, e se você tiver na dúvida, se você achar que tem alguma questão de compulsão envolvida, pode haver, procure um profissional. Você precisa de cuidados médicos, cuidados psicológicos, para poder conseguir vencer essa compulsão, tá? Não é no grupo que você vai conseguir melhorar isso. Não existe alimento milagroso nenhuma técnica que eu faça que vá melhorar a sua compulsão, caso você tenha um distúrbio mesmo já instalado, tá? Então vamos esclarecer isso para depois você não vir a ficar, né, decepcionado. Ah, poxa, eu não consegui diminuir a vontade do doce, mas por quê? Então, pensa nisso. A vontade do doce acomete muita gente, a gente consegue controlar. Muitas vezes é difícil, a gente já tá viciado naquilo, né? Um vício que eu digo, com um hábito de comer doce todos os dias, após as refeições ou em qualquer outro momento. E aí você, quando tem esse hábito, você aumenta a sua vontade e aí fica mais difícil sair desse ciclo.
Isso não significa que você tenha compulsão instalada, tá? Observe e veja a diferença disso. Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu queria explicar para vocês é a questão da nossa língua, né? A nossa língua tem vários receptores ali para vários sabores. E o sabor doce é um sabor que gera um prazer muito grande na nossa língua, a ponto de liberar endorfinas, serotonina. Então, quando a gente entra em contato com sabor doce na boca, isso já nos remete a um prazer muito maior. E por isso, até uma questão de defesa, né, na nossa evolução aí, que a gente tem certas restrições com sabor amargo, sabor azedo, porque geralmente as coisas que são mais envenenadas ou que estão estragadas, eles remetem mais a sabores mais azedos, mais amargos. Então tem também uma questão de defesa da nossa sobrevivência por essa predileção do sabor doce. E quanto mais doce a gente consome, mais a gente vicia essas papilas gustativas. Então, normalmente, quem tem o hábito de comer muito doce, quando come algo que é naturalmente doce, com uma fruta, seja ela até uma banana, que é algo extremamente docinho, né? Passa a não sentir tanto sabor doce desse alimento, porque a sua papila já está saturada de sabor doce vindo do açúcar refinado, do mel, tá? Isso é outra coisa que eu vou esclarecer, que eu também fiz um post. Mas espera aí, vamos terminar, vamos concluir esse pensamento. Então, quando a gente come muito doce, a gente necessita cada vez de mais doce. Muitas vezes a gente começa a adoçar, por exemplo, com adoçante. Adoçante é uma coisa que tem um poder de edulcorante, que chama, né? Um poder de adoçar muito maior do que do açúcar. Principalmente se for um adoçante artificial, como ciclamato sacarina, o zero cal normal, aquele transparente, a sucralose. Então a gente começa lá adoçando com uma gotinha, daqui a pouco uma gotinha não adoça mais, põe 2, põe 3, põe 4, daqui a pouco tá jorrando adoçante na bebida da gente, seja lá o café, o suco, seja lá o que for. E você não tem noção do quanto doce que fica aquele alimento. E aí você começa a saturar todas essas papilas gustativas. Então, o primeiro ponto para a gente conseguir diminuir essa vontade, diminuir essa necessidade do açúcar, é realmente parar de consumir o açúcar, para desviciar essas papilas, tá? E eu vou dar dicas como, por exemplo, comer coisas mais amargas, que aí a gente consegue dar novos estímulos às nossas papilas gustativas e conseguir ir limpando essa questão do açúcar todo que a gente está acostumado a ingerir. Outra questão do açúcar, você já deve ter escutado falar e já deve ter percebido que quanto mais açúcar você come, mais vontade você tem. Se você comer um docinho numa festa, é impossível parar no primeiro docinho, né? Haja disciplina e força de vontade pra gente virar as costas e fechar os olhos para todos aqueles doces que tem na festa. Por que que isso acontece? Vamos lá. Quando a gente ingere doce, a gente mexe com o metabolismo de um hormônio chamado insulina, tá? Então, a partir do momento que a gente coloca o sabor doce na boca, a gente já prepara todo o nosso corpo para a produção e liberação desse hormônio chamado insulina. O hormônio da insulina é o hormônio que vai lá no nosso sangue, tá? Capta a célula de glicose, que é um produto do açúcar e dos carboidratos, né? Quando a gente consome o açúcar, consome o carboidrato, a gente faz a digestão desse alimento e aí a gente absorve em forma de glicose. A glicose, você também já deve ter escutado falar, que é o que a gente mede no sangue, para ver o açúcar no sangue.
E aí vem a insulina, que é um hormônio produzido no pâncreas, pega essa glicose, que não pode ficar muito alta no nosso sangue, que gera uma questão inflamatória muito grande, gera danos à nossa saúde. E aí pega essa glicose e carreia para dentro da célula, mantendo o nível de glicose no sangue estável, né? Normal. E aí, quando a gente coloca um alimento doce na boca, a gente já estimula toda essa questão da insulina no corpo, para a gente já começar o trabalho ali de digestão, absorção e nivelar esse nível de glicose que vai ficar mais alto no sangue. E aí depois, quando a gente consome esse doce, depois de um tempo que ele é digerido, absorvido, e a gente faz esse pico de insulina, porque precisa estabilizar a glicose no sangue, se a gente comer uma quantidade de açúcar branco, açúcar refinado ou açúcar na sua forma calórica muito grande, seja ele até mel, mascavo, seja ele demerara, rapadura, melado. Eu gosto de explicar tudo isso porque as pessoas tendem a pensar que por ser natural não tem o mesmo efeito do açúcar refinado, mas tem, tá? Todos eles têm calorias, todos eles provocam esse aumento de insulina no sangue. E aí, depois de um tempo, vem uma queda de insulina. Quando vem essa queda de insulina, o nosso corpo, muitas vezes, tem a necessidade de querer mais açúcar, porque cai demais a insulina, cai demais a glicose no sangue, e a tal da hipoglicemia, que pode ser uma hipo sem sintoma nenhum e pode ser uma hipo até com sintomas, né, de tremedeira, de fraqueza, enfim, isso é um sintoma de quem consumiu doce ali um tempo antes. E aí você tem necessidade de comer mais doce. Isso é um ponto pelo qual a gente gera um ciclo vicioso da vontade de comer doce. Segundo ponto é a questão da liberação das endorfinas, da serotonina, que é um hormônio de bem-estar. Quando você consome o doce, você tem essa liberação dessa serotonina, desse bem-estar. Te dá uma sensação de prazer, literal, né? E aí, quando você acaba de consumir o doce, acabou a sensação. A sensação só dura enquanto ele tá na nossa boca. E aí vem a necessidade de consumir novamente para sentir novamente aquela sensação. E aí você fica... Se você tá numa fase estressada, se você tá cansado, se você não dormiu bem, se você brigou com alguém, se você discutiu, se você tem alguma questão emocional envolvida onde você tem a necessidade de aumentar a sua sensação de prazer, o doce é a principal fuga. Porque é um alimento extremamente à nossa mão, extremamente fácil, né? Muitas vezes, quando a gente não tem em casa, a gente pede hoje em dia, a gente desce na rua e vai lá e compra um docinho. Então é algo muito fácil, muito acessível e barato. E realmente traz uma sensação de prazer muito grande. E aí você gera esse ciclo vicioso também por esses dois mecanismos. O mecanismo tanto da sensação da liberação da serotonina, quanto a questão da insulina, do aumento e da queda, do aumento e da queda, tá? Então, a única forma e a melhor forma da gente sair desse ciclo é realmente cortar o mal pela raiz, assim como um cigarro. Se você quer parar de fumar, o melhor que você faz é não fumar mais, né? Parar de comer doce para sempre não é algo que você provavelmente vai precisar fazer, a não ser que você esteja no nível, não, nem isso, né? Se tá no nível de compulsão, você vai tratar essa compulsão e depois já conseguir comer sem precisar perder o controle disso. Você vai conseguir ter o controle, mas para isso você precisa tratar, né? Agora, pra gente conseguir diminuir essa vontade, sair desse ciclo,
de dependência, a gente precisa parar por um tempo de comer doce. E aí não adianta a gente substituir o doce tradicional, um brigadeiro tradicional, por um brigadeirinho fit, que realmente tem uma quantidade de açúcar talvez menor, ou tem um adoçante, ou seja menos calórico, ou seja mais natural, mas ainda assim você vai continuar num ciclo de dependência por doce. Então é realmente parar, tá? No desafio de 7 dias a gente vai parar de comer qualquer tipo de doce. O único doce que vai ser permitido é fruta. Fruta será permitido. Afinal de contas, a fruta, não suco de fruta, mas a fruta, consumir a fruta de forma integral, é algo extremamente nutritivo e que dá outras sensações para o nosso paladar, né? A fruta tem vários níveis de açúcar, vários níveis de sabor diferenciado, que é importante, inclusive, para esse novo estímulo, esse novo hábito, sem tanto açúcar, tá? Ah, Diana, e os adoçantes, né? Eu até no post eu expliquei que adoçante é tudo que é doce, inclusive o açúcar refinado também é considerado um adoçante. Mas a gente popularmente entende como adoçante só os adoçantes que são não calóricos, né? Sacarina de ciclamato, o tal do zero cal, a sucralose, que é muito famosa também. Muita gente acha que é super saudável, a sucralose é tranquilo, até criança é liberado, e não é bem isso, tá? E tem uma carga tóxica grande. Quem tem problema de tireoide, de sucralose, é venenosa, realmente faz mal. Então, vamos ter cautela com o uso dos adoçantes. E temos também entre os adoçantes naturais, que é o xilitol, estévia, talmatina, eritritol, que são adoçantes que não têm uma carga tóxica alta, até onde a gente sabe. Mas eles também estimulam a questão da insulina, também estimula a questão da nossa língua, da papila gustativa, pela necessidade do sabor doce, por esse hábito, pelo costume. Então, nem os adoçantes são interessantes a gente acostumar. Ah, Diana, eu não consigo viver sem açúcar e sem adoçante. Consegue sim, meu amor. Ou se consegue. A gente consegue tudo. Imagina se a gente não vai conseguir tirar um adoçante da nossa vida. A questão é, você tá disposta a tirar o adoçante? Se você estiver disposto a tirar o açúcar, tirar o adoçante, você vai conseguir, tá? Então, pensa nisso também. E aí, a gente tem a questão do porquê, né? Que a gente tem essa necessidade, essa vontade tão aumentada, por outros motivos também, que não só essa baixa de serotonina, esse aumento de estresse. Eu já falei aqui que a falta do sono é uma coisa que aumenta demais a necessidade do doce. Por quê? Porque quando a gente dorme pouco, dorme mal, a gente tem uma energia em deficiência, né? A gente baixa a energia ao longo do dia. E aí, quando a gente baixa essa energia ao longo do dia, a gente tem necessidade aumentada de coisas, de alimentos altamente energéticos. E aí, o que é mais energético? O que gera uma energia maior e mais rápida do que o doce? E se a pessoa tiver uma tendência a coisas mais salgadas, são os carboidratos refinados, principalmente os pães. Então, a pessoa fica atrás de um pão, de um biscoito, de uma farinha refinada para trazer aquela energia que ela deveria ter suprido numa noite bem dormida. Então, vamos prestar atenção no sono. Ai, Diana, eu não consigo dormir. Você não consegue dormir, você reveja, você procure ajuda, você faça todo... Eu vou ensinar a fazer... a higiene do sono no grupo, vou ensinar técnicas para você poder fazer chás para você tomar para melhorar o seu sono, mas você tem que colocar em prática para poder tentar melhorar o melhor possível, tá? A gente não faz milagre, a gente tem que ir atrás e correr e tentar, de verdade. Outra questão que aumenta demais a vontade do doce é o desbalanceio da nossa microbiota intestinal. O que é isso? A tal da disbiose.
é quando a gente tem no intestino uma produção de bactérias ruins e de fungos maiores do que deveria. A gente tem um equilíbrio ali no intestino entre as bactérias que são boas, produtoras de vários nutrientes, de várias vitaminas, ácidos graxos de cadeia curta, vitamina K, e a gente tem também no intestino a produção de bactérias que são putrefativas, que são ruins, e a produção de fungos. Vocês já ouviram falar que a gente tem mais bactéria no intestino do que célula no corpo inteiro? Isso é uma verdade. E para esse equilíbrio existir, a gente tem que ter uma alimentação equilibrada. A gente não tem que estar estressado o tempo inteiro. A gente tem que ter equilíbrio de sono. A gente tem que ingerir água em quantidades suficientes. A gente tem que ingerir fibras solúveis e insolúveis em quantidades suficientes. Então, é muito fácil a gente ter um desequilíbrio da nossa flora intestinal. Quando a gente produz muito, principalmente muito fungo, o principal alimento do fungo é açúcar, é doce. É até o carboidrato refinado vindo do pão, da farinha branca, que esse também se transforma em açúcar, tá? Então, se a gente tem muito fungo, a gente tem uma necessidade aumentada também do doce. Então, vamos observar se você não tem candidíase com frequência, é um sinal clássico de que você está com uma produção de fungo maior. Se você não tem fungo nas unhas, se você não tem a língua mais branca, presta atenção que isso é um sinal de produção exacerbada de fungo. Isso tudo vai fazer com que você aumente a sua necessidade de doce. E aí fica aquela vontade incontrolável de comer açúcar. E você fala, meu Deus, eu já tentei de tudo e eu não consigo. Por que eu não consigo? Aí a pessoa começa a se punir, se culpar. Eu sou fraca, eu não tenho força de vontade. Gente, não é nada disso. A gente tem que analisar, tá? Cada um vai analisar. E cada um vai procurar resolver as suas questões, sozinho ou com ajuda, se for necessário. Então, em relação ao fungo, a gente vai ter que introduzir chás, alimentos como alho, orégano, que ajudam a eliminar um pouco essa quantidade essa produção de fungo, né? São coisas que matam fungo, chá de tomilho, chá de orégano, alecrim. Então, a gente vai ter que ter ou seja ela uma suplementação, que eu ajudo também, eu vou ajudar quem precisar, ou seja ela um alimento rico em probióticos, que são bactérias boas, né? O Yakult é um exemplo de um alimento com lactobacilos. Lactobacillus lactis do Yakult é um tipo de probiótico. Mas eu não recomendo a ingestão do Yakult porque associado a esse benefício, que seria a bactéria boa, temos açúcar, né? Muito difícil, a gente tem até no mercado um Yakult sem açúcar, mas é muito difícil a gente encontrar. Então, por isso é um dos motivos pelos quais eu não indico o Yakult. Mas a gente tem, e nenhum outro alimento como a Activia, que tem açúcar associado a essa bactéria boa, tá? Aí eu vou indicar suplementos específicos, eu vou indicar alimentos como o kombucha ou kombucha, que é um chá fermentado, o kefir, que é um iogurte, que é riquíssimo em bactérias probióticas, que vai ajudar nesse equilíbrio intestinal super importante para a gente controlar essa ingestão do doce, tá? Mais uma questão. TPM, aí entre as mulheres, né? Tanto a TPM quanto a menopausa pode aumentar a necessidade do doce. Isso em função de variações hormonais. E aí a gente também entra com uma alimentação mais equilibrada, com equilíbrio de sono, com equilíbrio de atividade física. A gente precisa de um conjunto de fatores para que a gente tenha menos desequilíbrio hormonal ao longo do mês.
Mas ainda assim tem pessoas que precisam entrar com um tipo de suplemento ou precisam de ajuda do médico para regular melhor essa TPM ou essa menopausa, tá? Então, se for o seu caso, também vamos tentar de todas as formas. Se a gente não conseguir, a gente vai pedir ajuda de um médico, de alguém que possa auxiliar nesse equilíbrio hormonal, endócrino, né? E aí, também temos a questão da falta de alguns nutrientes. Eu não tenho nada disso e eu continuo com uma vontade enorme de comer doce. O que pode ser isso? A falta do cromo, por exemplo, a falta do vanádio, do molibdênio, são nutrientes específicos para a regulação do açúcar. E aí essa desregulação, esse desbalanceio fica muito maior. E aí a vontade também aumenta. Já tive casos de pessoas viciadas em refrigerante, em Coca-Cola, por exemplo, que só de eu suplementar o cromo nas quantidades adequadas para essa pessoa, ele acabou com o vício. A mulher dele que morria de cuidados com ele, de pena dele, enfim, que ficava extremamente preocupada com ele por esse excesso de refrigerantes que ele tomava e ele não conseguia vencer essa vontade, era pura falta de nutrientes. No caso dele foi o cromo. E aí da noite pro dia a vontade foi embora e ele perdeu essa necessidade, esse interesse aumentado por refrigerante, tá? Quem tem vícios por refrigerante, a gente já tá vendo que os doces têm vários mecanismos de vício, né? E o refrigerante em particular, ele também, se for Coca-Cola, tem a questão da cola, que é uma droga. Então, a gente tem aí questões de droga, são drogas mesmo, tem o açúcar ou o adoçante, mais a cola do refrigerante, que é realmente uma droga viciante. E aí, pra mim, entra na mesma condição. Gente, corta. Simplesmente corta. Você vai passar pelo período de abstinência, vai ter enjoo, dor de cabeça, desânimo, vontade de desistir, mas isso passa. Isso passa, tá? A questão de vício, seja ele por açúcar ou por qualquer outra coisa, se você tiver na sua cabeça firme que você quer parar com isso, que isso te faz mal, você consegue. Mas tem que ter, né, disciplina, tem que focar nisso, tem que ter a coisa bem resolvida na sua cabeça para que a coisa vá adiante. Não conseguiu, procura ajuda, tá? Nem todo mundo consegue, não é fácil vencer os vícios, não é fácil vencer, não tô falando que é fácil, não é, mas é possível, é extremamente possível. No meu consultório, eu já tirei o vício de Coca-Cola de N pessoas, incontáveis as pessoas que eu tirei, pelo simples fato de alertar essas pessoas e dar, obviamente, que eu dou um respaldo ali, tanto na questão alimentar como suplementar, para a pessoa ter uma facilidade um pouco maior, um apoio, um suporte maior para tirar esse vício. Mas eu acredito que o fator mais fundamental que faz a pessoa retirar o vício é o fator psicológico. Ela entender o quanto que um refrigerante faz mal para ela. E realmente faz mal. A pessoa que chega lá viciada em refrigerante, com várias questões, com várias queixas de saúde, ela entende que o fato do refrigerante tá na vida dela ali diariamente pode estar agravando todas essas queixas que ela tem em relação ao refrigerante, tá? Então, trabalhe sua cabeça. A gente tem muita força na nossa cabeça. A gente é capaz de muita coisa. Só que a gente precisa querer. E a gente precisa correr atrás. A última coisa que eu queria falar é em relação a treinar esse paladar, tá? Tudo na vida é questão de hábito. Diana, eu adoro um docinho. Eu não vou poder comer? Claro que vai, gente. Só que a gente precisa desviciar nosso paladar. A gente precisa aprender a controlar essas vontades.
E aí a gente também precisa treinar nosso paladar para outros tipos de alimentos, que não só aquele doce, que não só aquele pão, que não só aquele arroz com feijão, né? O dia a dia ali, aquela pizza, tudo isso vem na nossa cabeça porque a gente já tá habituado, a gente só tá acostumado a comer isso. E aí a gente tem que treinar o paladar para comer coisas diferentes. Até para um chocolate amargo, realmente amargo, 70%, 80%, que tem tanto benefício para nossa saúde, que é tão bem feito. E aí, gente, tem muita gente, eu tô vendo as conversas no Zap lá do grupo DC, que tá preocupado com a live. Ai, meu Deus, eu não tô conseguindo assistir a live, eu não tenho Instagram, que pena, nananã. Isso daqui eu vou postar lá no grupo, depois eu vou salvar e vou postar lá. Mas vai precisar ter uma conta de Instagram para poder acessar. Eu não sei se eu vou conseguir salvar essa gravação toda. Mas, então a gente precisa treinar esse paladar, tá? A gente precisa realmente se abrir para o novo, experimentar coisas novas, testar uma, testar duas, testar 3, testar 10, testar quantas vezes for necessário para você passar a criar novos hábitos, tá? E eu queria abrir aqui para perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pergunte agora. Porque eu quero muito saber a dúvida de vocês. Ah, tem uma coisa que eu não falei, que eu vou falar no grupo, vou conversar muito no grupo com vocês sobre isso, em relação a não alimentar sensações e emoções através da comida, né? A gente tem essa mania de compensar as emoções através da comida, principalmente através do doce. O tal do eu mereço. Quem nunca, na verdade, chegou à noite em casa, cansado, depois de um dia de trabalho. Ai, aí senta, ou toma banho ou vai direto pra geladeira. Ai, hoje eu mereço. Eu mereço comer tudo que eu quiser. Afinal de contas, eu me esforcei o dia todo. Eu fiz tudo que eu tinha que fazer hoje. Tô cansada, tô esgotada. Mereço esse prazer. Mereço essa alimentação. E aí a sua escolha vai ter uma consequência. Tudo que a gente come tem uma consequência, né? Então, você pense e repense isso. O que você merece? Você merece ter um corpo saudável, uma autoestima lá em cima, merece comer coisas gostosas e saudáveis, merece mudar seu ritmo de vida ou merece continuar no mesmo hábito antigo de ir lá pro doce, pro biscoito, pro pão, pro hambúrguer, porque o simples prazer que dura 5 minutos na sua boca vai compensar todo o estrago que ele causa. E não é uma questão de falar que eu nunca mais vou poder comer doce, ou então, isso faz tão mal, será? Gente, tudo é uma questão de frequência, de equilíbrio. A gente precisa achar esse equilíbrio. Então, eu digo assim, que 80% do nosso tempo, a gente tem que procurar fazer o nosso melhor para a nossa saúde. Então, a gente tem que procurar se alimentar melhor. Mas se a gente fizer 80%, 20% a gente não pode tirar pelo simples prazer de comer? Simples prazer? Claro que pode. Óbvio que pode. Mas para isso a gente precisa chegar lá. E muitas vezes, para chegar nesse equilíbrio, a gente precisa passar por um tempo mais radical. Por um tempo para a gente atingir determinados objetivos de emagrecimento, de saúde, de recuperação de questões, desequilíbrios hormonais, como aumento da insulina, aumento da glicemia. Para isso, muitas vezes, a gente não pode nem abrir mão ali daqueles 20%, porque a gente precisa recuperar determinada coisa que a gente desleixou durante tantos e tantos anos, tá? Então, tudo é equilíbrio. A gente precisa aprender, precisa fazer as pazes com a comida, mas precisa ter a consciência que tudo que a gente coloca aqui, pra dentro da nossa boca tem uma consequência. Tá bom?
Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu anotei. Ah, essa questão de... acabou que eu não falei. Essa questão de na alimentar sensações, emoções, eu mereço e tal, não sei o quê. Muitas vezes é preciso desequilibrar para quê? Muitas vezes é preciso desequilibrar para equilibrar. É verdade, Cris. Mas essa questão do alimentar emoções, muitas vezes a pessoa tá com raiva, tá triste, tá zangada com alguém, vai lá e come. Gente, tá zangada, põe pra fora. Chora, grita, berra, nem que seja sozinha, se você não puder chorar com essa pessoa, se não puder gritar com essa pessoa, mas não transforma isso em mais um problema para você, comendo em excesso. Viva com intensidade a sua frustração, a sua angústia, a sua mágoa, a sua raiva, tá tudo bem. Isso, todos nós, seres humanos, passamos por essas sensações todas, por essas emoções todas. Então, aprenda a dar, a ligar as sensações, as emoções, porque elas têm que ser feitas. Então, grita, berra, escreve, anotar no caderno é um ótimo exercício, botar pra fora, fazer um diário, mas não arruma mais um problema comendo, e geralmente comendo coisas que vão aumentar a sensação de prazer. E aí, mais um problema que a gente arruma, porque vai ser carboidrato, vai ser açúcar. Uma pergunta aqui: a jejum intermitente melhora as doenças autoimunes tipo Hashimoto? Selminha, Hashimoto, a gente tem várias questões envolvidas, né? É uma doença autoimune e tal. Jejum intermitente, até onde eu saiba, não sei se melhora Hashimoto só pelo jejum, mas sim pelo conjunto de fatores que você faz junto, tá? Alimentos mais anti-inflamatórios, retirada do glúten no Hashimoto é super importante. Então, a gente tem que fazer uma série de coisas associadas para que a gente melhore esse Hashimoto, não só um jejum intermitente, por exemplo. Escrever é maravilhoso mesmo. Não é maravilhoso, Cris? Estou entrando na menopausa. A compulsão pelo chocolate aumentou muito. Tem a ver? Sim! Sim! Eu falei aqui a questão da TPM e da menopausa. Porque a gente tem variações hormonais. E quando a gente tem variações hormonais, a gente pode baixar, por exemplo, o hormônio serotonina, que é um hormônio de bem-estar. E aí a gente vai aumentar a necessidade pelo doce. E o chocolate é um alimento que, inclusive, é fonte de serotonina, é fonte de triptofano, que é um precursor, né, da serotonina. Então, melhora ainda mais essa produção da serotonina. Então, claro que vem a calhar, né? Se você baixa essa produção de serotonina, você sente essa necessidade aumentada, principalmente do chocolate, tá? Gente, eu vou encerrar a live. Tenho vício em Coca-Cola, já falei muito da Coca-Cola. Se alguém quiser perguntar, pergunta agora. Ou pergunta depois no grupo. Vou deixar a live salva, não se preocupem. Você indica jejum intermitente? Rejane, não só indico, como tem um grupo só que trabalha só jejum intermitente associado a uma dieta mais low carb, com carboidrato mais baixo, tá? Se você estiver no grupo, você vai receber todas essas informações. Eu vou começar com novos grupos dia 12. Quando terminar esse grupo, a gente termina dia 11 e dia 12 a gente, para quem quiser, obviamente, vai poder ter a chance aí de dar continuidade, tá? Em 2 grupos que eu vou abrir. Um grupo de jejum intermitente com low carb e também um grupo de detox. Que alimentos são indicados para a primeira refeição do dia? Ótima pergunta, Flávia. Eu gosto muito de indicar alimentos. Primeira coisa, alimentos mais nutritivos. Então, os sucos antioxidantes cheios de verduras, legumes, os shots que eu indico muito nos meus grupos, e também alimentos mais proteicos, que dão uma saciedade maior e inibe um pouco até a vontade do doce ao longo do dia,
tá? Então, esses são os alimentos mais indicados para a primeira refeição. Frutas também são alimentos ótimos, iogurte natural, que é mais proteico. Mas a gente tem que ter um equilíbrio aí entre tudo. Não pode comer, por exemplo, fruta demais para não desequilibrar a questão da insulina, tá? Nesse momento de estresse da pandemia, ando com muita vontade do doce. Então, claro, né? Eu expliquei aqui que o estresse, a diminuição da produção, a necessidade da sensação de prazer, prazerosa, que a gente anda em função desse confinamento, de toda essa preocupação aumentada, vai induzir uma maior vontade do doce, que é algo prazeroso, que a gente busca, né? A gente busca prazer aí, de alguma forma. A gente já não pode sair, não pode estar limitado a uma série de coisas só dentro de casa. E aí o docinho, claro que vem a calhar e a vontade vai aumentar, tá? Normal. E a gente precisa tomar conta disso. Gente, obrigada por todos vocês, foi ótimo, maravilhoso, tive uma audiência muito legal nessa live, valeu a pena, espero que vocês curtam bastante esse grupo que vai começar agora, aproveitem cada pedacinho desses dias, coloquem em prática, vão a fundo no desafio, que você consegue, você vai conseguir vencer essa vontade e diminuir essa vontade. Falar em vontade, eu sempre falo assim, vontade a gente nunca vai deixar de ter. Pra gente encerrar esse assunto. A vontade continua, gente. A gente nunca vai perder a vontade de comer doce. Se você é um apreciador de doce, se ama doce, se é uma formiguinha, você não vai deixar de ser formiguinha. O que você vai fazer é ter mais autocontrole. É simplesmente saber resistir mais, saber impor limites, né? Mas a vontade, a gente tem que passar vontade. Eu passo vontade, sempre. Só que agora, além da minha vontade ser mais controlada, eu olho e falo, não, agora eu não vou comer, eu vou programar esse docinho de forma que não me prejudique em nada, nem na minha saúde, nem na minha questão estética, em nada, tá bom? E se você escorregar, retoma. Porque escorregar faz parte. Todo mundo escorrega, tá? Tem que saber manejar as exceções. Beijo no coração de cada um e tchau, tchau.